Salve, salve, galerinha, tudo bom? Bom, vamos dar sequência então na nossa criação dos nossos padrões. A gente falou do padrão de Factory, é um padrão de criar objeto, né? Um padrão aí onde a gente define a partir de algumas lógicas uma inteligência para hora criar um objeto, hora criar um outro objeto, mas sempre seguindo a ideia de que esses objetos eles tenham implementações diferentes, mas que eles cumpram ali um contrato para ficar mais fácil. Então, foi o exemplo que a gente tomou, foi o exemplo da questão do envio de mercadoria. Na sequência agora, a gente vai falar de um outro padrão também muito comum de ser utilizado, é um padrão criacional, ou seja, um padrão para criar o objeto, onde a gente vai criar o objeto, esse padrão é chamado singleton. Então, antes da gente começar com código, falar uns nomes bonitos aí que a gente tem, vamos entender qual é o propósito desse padrão. Bom, o propósito desse padrão, então a gente vai pegar aqui a nossa documentação de novo. O padrão desse projeto, ele é o quê? Como o próprio nome sugere, né, singleton, é eu ter uma única instância dele. Isso quer dizer o seguinte, muito comum a orientação objeto, até quando a gente está estudando, qual que é o princípio da orientação objeto? A gente construir uma classe, né, que vai representar algum objeto, ou seja, a partir daquela classe a gente cria uma instância e a partir daquela instância a gente trabalha. Então é extremamente útil a orientação objeto e por isso que a gente vê nas literaturas quando a gente fala que uma classe ela serve de modelo, por quê? Considerando que eu tenho, por exemplo, lá uma tabela de produto que seja, eu vou construir uma classe, né, produto, e muito provavelmente, né, na maioria dos seus cenários, o que eu vou querer fazer? Opa, eu vou ler os registros da minha tabela e para cada registro daquele, considerando que a tabela de produto é a mesma da nossa classe, a gente vai criar instâncias de produto. Então eu passo a ter, por exemplo, aqui chutando qualquer número, tá? Eu passo a ter lá, sei lá, 1.000 instâncias. Cada instância dessa representa o seu próprio produto. Então eu instanciei, né? No fim o que a gente faz aqui é new produto para cada vez que eu interei ali dentro do meu registro e eu tenho 1.000 instâncias dele, ok? Então isso é um propósito que é muito comum dentro da nossa construção do software com o uso da orientação a objeto. Mas existem cenários, como é o que a gente vai falar agora, em que isso não é legal, né? Eu quero de repente subir a minha aplicação e eu ter uma instância única dela, ou seja, por mais que ela será utilizada por 1.000, 2.000, 10.000, 20.000, não sei quantas interações, determinado objeto ele não é para ter esse número de instância. O que eu quero? Eu quero ter apenas uma instância e é daí que a gente fala do padrão singleton, né? O propósito do padrão singleton então é o que? Eu criar uma única instância, ou seja, e dividir essa instância com toda a minha aplicação. E existem inúmeras condições que a gente pode falar que isso é interessante. Exemplo, né? Vamos até pegar como exemplo aqui mais comum, um log. Pô, a minha aplicação inteira, normalmente o mecanismo, a mecânica de gerar informações, de gerar log, ela é única. Então eu subo uma única instância dessa e quem precisar daquele meu objeto, o objeto vai estar preparado para ser utilizado, beleza? Então o propósito do singleton é eu criar uma única instância para essa instância ser utilizada em qualquer parte da minha aplicação, como se fosse algo compartilhado, beleza? Então vamos lá para o código para a gente dar uma olhadinha.